Ainda nem me tinha sentado quando ele acabou tudo. O café estava cheio, jazz suave tocava nos altifalantes por cima. O aroma de espresso e de sobremesas caras pairava no ar. Tinha dado apenas 2 passos em direção à mesa quando Jason levantou os olhos do cappuccino intacto e disse: "Precisamos de conversar." O meu estômago afundou. Lembro-me do som da voz dele, plana, quase ensaiada. Sentei-me na mesma, com as palmas das mãos já úmidas. "O que se passa?" perguntei, forçando um sorriso. "É por causa do serviço de catering?" Ele não respondeu. Em vez disso, enfiou a mão no bolso do casaco e colocou uma pequena caixa de veludo sobre a mesa. "Não para madar, mas para recuperar. Não posso casar contigo, Emily", disse ele. Assim mesmo. 7 palavras que me cortaram mais fundo do que qualquer bisturi que alguma vez segurara. "O quê?" sussurrei. Ele recostou-se na cadeira, como se o peso da honestidade finalmente o tivesse libertado. "Não és tu. É só que estamos a seguir caminhos diferentes. Fiz contatos importantes. Eu e a Megan Langley estamos alinhados de formas que eu não via antes. Megan Langley, filha de Gregory Langley, o capitalista de risco que praticamente era dono de metade das startups tecnológicas da costa oeste. O meu coração começou a acelerar. "Vais deixar-me por ela?" "Não é isso", disse ele, embora fosse claramente isso. "Isto é melhor para os dois. Tu mereces alguém mais simples." Ele nem pestanejou quando eu o encarei, atordoada e em silêncio, tentando perceber como é que o homem com quem eu devia casar em 16 dias podia apagar-me assim, tão facilmente. E depois, como se ainda não me tivesse dilacerado o suficiente, acrescentou: "E também o anel. É uma herança de família. A minha avó ficaria devastada se ele saísse da família." Tirei-o. As minhas mãos tremiam, mas consegui. Coloquei-o com cuidado sobre a mesa entre nós e disse: "Obrigada pela tua honestidade." Depois levantei-me e fui-me embora, passei pelas portas de vidro, pelo casal que partilhava sobremesas, pelos olhares curiosos a tentar perceber o que acabará de acontecer. Só quando virei a esquina para a rua, é que as lágrimas caíram finalmente. Não voltei ao apartamento que partilhávamos. Não queria ver as caixas meio feitas ou o vestido pendurado no armário. Não conseguia enfrentar o silêncio. Mas quando lá cheguei, já estava tudo feito. As minhas coisas estavam em malas etiquetadas junto à porta. Roupas, livros, artigos de higiene, tudo cuidadosamente separado, como se estivesse a ser devolvida ao remetente. Não foi o Jason. Ele não teria sido tão atencioso. Tinha de ter sido a mãe dele. Sentei-me no chão ao lado daquelas malas durante não sei quanto tempo. O contrato do meu antigo estúdio tinha acabado. Tinha-o passado a uma estudante de enfermagem há umas semanas. Cada cêntimo que tinha poupado tinha ido para o casamento. Tinha menos de $100 na conta e faltava uma semana para receber. Foi então que fiz algo que não fazia há mais de um ano. Liguei para minha mãe adotiva. A Margaret Temple atendeu ao terceiro toque, a voz quente e firme como sempre. "Emily, querida, onde te meteste? Estava quase a ligar-te por causa daqueles sapatos que vimos na semana passada." Nem consegui falar. Solucei em vez disso. Foi tudo o que bastou. 1 hora depois, estava enroscada no sofá de xadrez desbotado dela, a segurar uma caneca de chá de hortelã-pimenta, enquanto ela me acariciava o cabelo como fazia quando eu tinha 13 anos e estava destroçada por mais um acolhimento que tinha corrido mal. A Margaret não fez perguntas. Limitou-se a colocar uma manta grossa de lã sobre as minhas pernas e disse: "Fica o tempo que precisares. Ou veste. Tenho espaço e tu não tens de provar nada." Essa noite, não dormi. Fiquei deitada no velho sofá-cama da sala dela, a olhar para o teto, a repassar cada detalhe daquela conversa com o Jason. A calma dele, o modo como nem hesitou. Alguma vez me amou verdadeiramente, ou fui apenas uma suplente até aparecer alguém com um apelido como Langley? Ao nascer do sol, a dor tinha se transformado em algo mais pesado, algo como vergonha. Era suposto estar a começar uma nova vida, um novo capítulo, uma família só minha. Em vez disso, estava de volta ao início. 28 anos, de coração partido, sem casa, humilhada. Ao meio-dia, tomei banho, vesti-me e voltei ao hospital como se nada tivesse acontecido. As enfermeiras sorriram.
Algumas perguntaram pelos planos do casamento. Sorri de volta, acenei, menti, porque dizer a verdade parecia que me rasgaria toda outra vez. ChatGPT cede. Mas enquanto vestia a farda e verificava os pacientes atribuídos, sabia uma coisa com certeza. Não podia ficar aqui para sempre. Não nesta cidade. Não com estas memórias. Não enquanto Jason Miller e Megan Langley brindavam com champanhe ao futuro brilhante e alinhado deles, logo do outro lado da fronteira estadual. Não quando eu não tinha mais para onde ir e nada a perder. 3 dias se passaram. 3 dias lentos e dolorosos em que cumpri a rotina no piso do hospital enquanto tentava não desmoronar por dentro. Sorri quando perguntaram sobre o casamento. Disse que tinha sido adiado. Disse que o Jason teve uma viagem de negócios inesperada. Disse que estava bem. Disse demais. Mas no terceiro dia, enquanto registrava a entrada da linha no quarto 8, a Raquel, a nossa chefe de turno direta e sem papas na língua, espreitou pela porta e disse: "Ainda estás à procura de uma fuga milagrosa deste lugar?" Pesquei os olhos. "O quê?" Ela fez-me sinal para sair para o corredor e baixou a voz. "Lembras-te da Lily, da Neuro?" Ela aceitou um trabalho de cuidados privados há um mês, interna, bem pago, mas desistiu na semana passada. Não aguentou o tipo. Que tipo? A Raquel levantou uma sobrancelha. Um magnata da tecnologia, rico, paralisado. Vive em Cypress Hill, numa daquelas casas do tipo quem é que sequer constrói coisas assim. Pelos vistos, ele é um pesadelo. Parece incrível. Paga o triplo do que ganhamos aqui. Suíte privada. Refeições incluídas. Sem colegas de quarto. Sem turnos noturnos. Apenas um paciente. Hesitei. Não sou cuidadora. És enfermeira com 5 anos de experiência. Respondeu ela. Estás mais qualificada do que metade das pessoas que eles já tiveram. E acredita, este tipo afasta a maioria em menos de 2 semanas. Tu és teimosa. Isso pode até jogar a teu favor. Quase me ri. Nem sabia que parte de mim ainda contava como teimosa. Tudo em mim parecia quebrado, mas algo na voz dela, a palavra fuga, soou alto. Tens um contato? Perguntei. 10 minutos depois, ela entregou-me um pequeno cartão com um nome escrito em caligrafia elegante e precisa. Margaret Temple, gestora da propriedade, e por baixo, um número. Demorei até a meia-noite para ligar. Estava no beco atrás da casa da Margaret, com o casaco vestido, a respirar o ar frio de Montana, o telemóvel a tremer-me na mão. A Margaret Temple atendeu ao segundo toque. Sim, daqui fala Emily Carter. Disseram-me que há uma vaga para enfermeira interna. Uma pausa. Depois, está disponível para entrevista amanhã às 9 horas? Pesquei os olhos. Sim, posso estar aí. Traga os seus certificados e referências. A morada será enviada por mensagem. Não se atrase. A chamada terminou. Às 4h30 da manhã, apanhei o primeiro voo de Helena para São Francisco, com ligação num transporte regional que subiu as colinas de Cypress até deixar o mundo real para trás. Tudo parecia um sonho que eu não tinha merecido. E depois vi a casa. Parecia uma fortaleza moderna, vidro, aço e arestas afiadas embutidas na encosta, como se alguém tivesse esculpido uma mansão de luz do sol e pedra. Um longo portão negro abriu-se à medida que o meu táxi se aproximava, e por um segundo quis dizer ao condutor para dar meia volta. Demasiado tarde. A Margaret Temple esperava-me à porta da frente. Uma mulher nos seus 60 anos, magra como arame, cabelo preso num coque apertado, fato azul escuro sem um vinco. Olhou-me de cima a baixo com a precisão de quem trabalhou ou no exército ou num hospital. Estás adiantada, disse ela. Não queria chegar tarde. Bom, segue-me. A entrevista foi rápida. Ela olhou para o meu currículo, fez 4 perguntas, não sorriu uma única vez e por fim disse: "O lugar é seu, Sra. Carter. Os termos são simples. Disponibilidade total. 2 dias de folga por mês. Sem visitas. Conhecimentos médicos são cruciais. Descrição é inegociável. O seu paciente é um homem complicado. Vai viver no 2º andar, ao lado da suíte dele. Refeições e alojamento incluídos. Salário de $12.000 por mês,
mais bônus de desempenho consoante a evolução da condição. Tentei não reagir. Ainda me lembro de agarrar nos braços da cadeira para não me rir alto. Era mais do triplo do que ganhava no hospital. Não tinha um plano. Não tinha nada além de um saco de viagem gasto e um coração em hemorragia. Mas disse que sim. Disse-o sem hesitar. A Margarete empurrou uma pasta pela mesa. Isto é o seu contrato. Reveja-o até amanhã. O seu paciente é o Sr. Ryan Hale. O nome não me dizia nada na altura. Mas em breve significaria tudo. Na manhã seguinte, estava em frente à porta dele, pasta na mão, coração aos saltos. O corredor estava silencioso, abafado por aquele tipo de carpete que engole passos. Tudo naquela casa era polido e frio. Pavimento em pedra, linhas elegantes, silêncio caro. A Margarete estava ao meu lado. Prancheta apertada contra o peito. Tenha certeza de que quer isto? Perguntou ela, sem me olhar. Assinei o contrato. Não foi isso que perguntei. Engoli em seco. Sim. Ela bateu a porta 2 vezes, depois abriu-a sem esperar resposta. O quarto era grande. Demasiado grande. Tetos altos, paredes de vidro com vista para uma extensão de sequoias. A luz do sol espalhada pelo chão de madeira clara. Parecia menos um quarto e mais uma sala do trono construída para um fantasma. Ele estava junto à janela, numa cadeira de rodas preta e elegante. De costas para nós. Senhor Hale, disse a Margarete com firmeza. A sua nova enfermeira chegou, Emily Carter. Ele não se virou de imediato, apenas ficou ali, os dedos a bater lentamente no apoio de braço. Depois, finalmente, virou-se, e o meu fôlego prendeu-se. Não sei o que esperava. Um homem mais velho, talvez alguém frágil, mas Ryan Hale era jovem, talvez 30 e poucos, alto mesmo sentado, cabelo escuro e curto, maxilar marcado, olhos como vidro lapidado. E ainda assim, havia algo de exausto nele. A pele pálida, o corpo magro, mas a expressão foi o que me avisou. Olhou para mim como se eu já o estivesse a desiludir. Portanto, disse ele, voz baixa e cortante. Mandaram-me mais uma. Abri a boca para falar, mas ele interrompeu-me. Qual é a aposta desta vez, Margarete? 1 semana, 10 dias. A Margarete não respondeu. Limitou-se a dizer, vou deixá-los para se conhecerem. E saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio prolongou-se. Não estou aqui para fazer apostas, disse finalmente. Só para fazer o meu trabalho. Ele aproximou a cadeira alguns metros, a observar-me como se eu fosse uma peça de arte que não apreciava particularmente. E que trabalho achas tu que é esse? Medicação, fisioterapia, monitorização de sinais vitais, apoio à reabilitação. Ele bufou. Esqueceste a parte em que acenas com pena enquanto eu falho a tentar andar de novo. Essa é a parte favorita de todos. Não me deixei afetar. Não estou aqui para ter pena de ti. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Oh, isso é novo. A maioria desiste ao 3º dia. Talvez eu te surpreenda. Talvez, disse ele, embora o esboço de sorriso ao canto da boca deixasse claro que não acreditava numa palavra. Passamos o dia em silêncio tenso. Administrei a medicação, revisei o plano de fisioterapia, tirei apontamentos. O Ryan continuou com comentários mordazes, a testar-me, a provocar, mas não mordi o isco. Já tinha trabalhado com veteranos sem membros, adolescentes que gritavam a cada injeção, mães que choravam durante o efeito da morfina. Ryan Hale não ia assustar-me. Nessa noite, enquanto preparava o quarto dele, disse de repente, não és o que eu esperava. Olhei da gaveta. Não me perguntaste sobre o acidente. Imaginei que contaria se quisesses. Outra pausa. Outra surpresa. Foi numa viagem de esqui, disse finalmente. Sozinho. Perdi o controlo numa crista. Acordei num helicóptero. Não fiquei de pé sozinho desde então. Assenti. Obrigada por me contares. Ele ficou a olhar para mim durante muito tempo. Por que aceitaste este trabalho? Precisava dele. Não pelo dinheiro. Por que este trabalho? Encarei-o nos olhos. Porque já me mentiram.
ChatGPT Said. Porque eu sei como é ser descartado. A expressão dele mudou por um segundo, como uma rachadura numa parede onde não devia haver nenhuma. Depois voltou-se para a janela. Não te afeições, disse. Não faço gratidão e não faço amizades. Ótimo, respondi. Eu não faço ilusões. Ele não disse mais nada, mas também não me dispensou. Aconteceu na quinta noite. Não era suposto eu estar acordada, mas o vento lá fora uivava desde a meia-noite, abanando as janelas como se um fantasma inquieto não soubesse se queria entrar ou ficar fora. Levantei-me para fechar os estores e reparei que a luz ainda estava acesa no ginásio da ala oeste, uma zona onde o Ryan raramente deixava alguém entrar sozinho. Ao início, ignorei. Disse a mim mesma que provavelmente tinha adormecido a ver televisão lá dentro. Mas algo me puxava, algo quieto e instintivo. Vesti o casaco de malha, andei descalça pelo corredor silencioso e empurrei a porta do ginásio só o suficiente para espreitar. E o que vi parou tudo. Ryan Reio estava de pé, não completamente, não sem apoio. Segurava-se a um par de barras paralelas, os braços tensos de esforço, suor a escorrer-lhe pela têmpora, as pernas a tremer por baixo dele, cada músculo retesado. Mas ele estava a fazer aquilo. Devagar, com determinação, passo após passo dolorosamente calculado. Prendi a respiração. Ele não me viu ao início. Estava demasiado focado. Mas o rangido suave da porta denunciou-me. Virou-se, viu-me, e a expressão dele mudou instantaneamente de esforço para raiva. O que raio estás a fazer aqui? Disparou. Ouvi um barulho. Pensei. Sai daqui, Emily. Agora. Não me mexi. Não porque estivesse paralisada, mas porque algo dentro do meu peito já tinha mudado. Ele não era um caso perdido. Ele não estava acabado. Estava a esconder progresso. Por quê? Por que estás a esconder isto? Perguntei baixinho. As mãos dele apertaram com mais força as barras, os nós dos dedos brancos. Porque no minuto em que as pessoas veem progresso, esperam milagres. E não é assim que a cura funciona. Riu-se, amargamente. Não, mas é assim que a desilusão funciona. Já vi pessoas irem embora assim que perceberam que eu não ia levantar-me da cadeira de forma mágica e voltar a ser quem era. Não vou passar por isso outra vez. Então preferes fingir que não há mais nada. Que desististe. O maxilar dele ficou tenso. Tu não entendes. Aproximei-me com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Talvez entenda. Os olhos dele fixaram-se nos meus, furiosos, incertos. Não vou contar a ninguém, disse. Mas se me deixares ajudar, ajudar mesmo, podemos trabalhar para algo melhor. Não tens de fazer isto sozinho. Por quê? Exigiu. Por que te importas? Porque eu sei o que é verem o teu futuro a ser-te arrancado e esperarem que sorrias através dos cacos. Ele ficou a olhar para mim, a respirar com força, o suor a brilhar-lhe na pele. Pensei que ia gritar outra vez, mandar-me embora, ameaçar despedir-me. Mas em vez disso, baixou-se lentamente de volta para a cadeira, em silêncio, exausto. Por fim, murmurou. Está bem. O meu coração saltou. Fica entre nós, acrescentou ele. Ninguém sabe. Entendo. E segues a minha liderança. Se eu disser para parar, paramos. Se eu disser para continuar, tu ajudas. Só isso. Combinado. Ele estudou-me, os olhos ainda afiados, mas algo tinha mudado. Algo não dito. Tu não és como os outros. Dei de ombros. Nem estou a tentar ser. Começamos as sessões na manhã seguinte, cedo, em silêncio, antes de a Margarete acordar, antes de o sol aquecer totalmente as lajotas da cozinha. Cada passo que ele dava era agonia, controlado, medido, como lutar contra a gravidade com nada além de teimosia e memória muscular. Mas ele fazia-o, e eu estava lá, não para aplaudir, não para chorar, apenas para apoiar, uma mão a manter o mundo estável. Ele não queria cair dentro dele. Começou com uma voz. Estava a organizar o armário de medicação no meu quarto quando a ouvi. Profunda, confiante, demasiado suave. Masculina, não era o Ryan, nem alguém da equipa da casa. Curioso.
Aproximei-me em silêncio do corredor principal e segui o som até a sala de estar oeste. Lá, estendido no sofá de couro, estava um homem de 40 e poucos anos, relógio caro a brilhar ao sol da manhã, a segurar um copo com algo que não era sumo. Ryan, pareces um trapo. O homem riu-se. Ryan, do outro lado da sala, esboçou um sorriso forçado. Também é bom ver-te, Eric. Foi assim que conheci Eric Thorne, o sócio de longa data do Ryan. O homem que, segundo a Margarete, assumiu a gestão da Rio Nexus Technologies depois do acidente do Ryan. Algo nele fez a minha pele arrepiar. Talvez fosse a forma como olhava para o Ryan, como se ainda estivesse a avaliar o valor dele. Ou talvez fosse o modo como os olhos pousaram em mim quando entrei com a bandeja de chá. Lentos, avaliativos, invasivos. Esta é a nova? Perguntou. Emily Carter, disse eu com calma, pousando a bandeja. É melhor que as últimas 3, comentou Eric, enquanto bebia. Ela não está aqui para te entreter, respondeu Ryan friamente. É a minha enfermeira. A conversa virou-se para negócios. Fusões, tensões com investidores, contratos governamentais. Tentei ficar invisível, mas uma palavra congelou-me onde estava. Langley. Eric inclinou-se, baixando a voz. A Laura diz que o pai está pronto para libertar os fundos. Só precisamos que o pacote de controlo seja transferido para a Shell. A Langley Capital absorve. Ele tem contactos no Conselho Tecnológico. Entrada fácil. O Ryan não respondeu. Ficou a olhar pela janela, os nós dos dedos cerrados no apoio da cadeira. Já preparei os documentos, continuou Eric. Só precisamos da tua assinatura mais tarde. Vou analisá-los, disse Ryan. Andas a dizer isso há semanas. Se demorarmos mais, perdemos a oportunidade. O Ryan não respondeu. O meu coração batia forte nos ouvidos. Saí da sala antes que qualquer um deles notasse que ainda lá estava. Langley. Laura Langley. Esse nome ainda me assombrava. E então tudo fez sentido. Langley Capital. Laura. A pressão do Eric para a assinatura do Ryan. A empresa. Estavam a tentar tomá-la. A tirar o controle enquanto Ryan ainda se recuperava. E se a Laura estava envolvida, a Megan Langley não podia estar longe. O peito apertou-se quando voltei ao meu quarto e fechei a porta. Estava isto ligado ao que me aconteceu? Eu era só uma espectadora apanhada no fogo cruzado de algo maior? Ou tinham me escolhido de propósito por ser a rapariga que ninguém suspeitaria? Essa noite, não consegui guardar para mim. Enquanto ajudava o Ryan com os exercícios de alongamento, quebrei o silêncio. Ouvi algo hoje, sobre a tua empresa. Ele não me olhou. Continua. Disse-lhe tudo, palavra por palavra. Nomes, frases, tons. Até mencionei Megan Langley. A isso, ele parou. Conheces-la? O meu ex-noivo deixou-me por ela. Ele pestanejou lentamente. Jason Miller. Assenti. Conheces-o? Não, mas ouvi o nome pelo Eric. Ele afastou-se da parede com a cadeira e ficou a olhar para mim. Estás a sugerir que o meu sócio e o teu ex estão, o quê? Envolvidos na alguma coisa juntos? Estou a sugerir que é coincidência a mais. Ele não disse nada durante um longo momento. Por fim, disse: vou rever os documentos. E foi só isso. Tentei não me sentir esmagada. Tinha esperado mais. Talvez crença, talvez ação. Mas em vez disso, o Ryan voltou ao silêncio, como se tudo o que eu tivesse dito tivesse desaparecido num vazio. Essa noite, andei às voltas no quarto como um animal enjaulado. Estaria errada? Estaria a imaginar sombras? Ou pior, estaria certa e ninguém acreditaria em mim? Na manhã seguinte, ele bateu à minha porta. Ele nunca batia. Quando abri, o Ryan estava na cadeira de rodas, uma pasta no colo. Tinhas razão, disse ele. A Langley Capital não está apenas a investir. A papelada transfere os direitos de decisão e a propriedade para uma holding que o Eric criou há 2 meses, escondida sob camadas. Prendi a respiração. Quero que me ajudes a pará-los. Ele entregou-me a pasta. Tens a certeza? Perguntei. Depois de tudo, o Ryan assentiu. Se eles acham que estou demasiado fraco para lutar,
Então esqueceram quem eu era antes de me partir. O plano levou dias a ser finalizado. Todas as noites, depois de a casa ficar em silêncio e as janelas escuras, o Ryan e eu sentávamos-nos frente a frente na longa mesa de carvalho do escritório, mergulhados em documentos e notas de estratégia. As mãos dele tremiam de exaustão às vezes, mas a voz mantinha-se firme. Ele estava a construir uma sala de guerra, peça por peça, e eu era a única aliada dentro das muralhas. Já tinha contactado o advogado. Estavam a reunir registros, e-mails, contratos, rastros bancários. O Ryan não escondeu nada de mim, nem sequer as dúvidas. Confiava mais no Eric do que em qualquer outra pessoa, disse uma noite. Ele estava lá no dia em que apresentei a minha primeira app. Deixei que falasse por mim quando eu não conseguia andar. E todo este tempo? Tiveste razão em confiar no teu instinto, disse-lhe. Eu é que fui tarde a ouvir o meu, respondeu ele. Mas não vou chegar tarde outra vez. Uma semana depois, foi convocada uma reunião extraordinária do conselho. Ninguém suspeitava de nada. O Ryan deixou o Eric pensar que a assinatura estava a caminho. Até lhe agradeceu num e-mail por estar a tratar tão bem de tudo. Nessa mesma tarde, vestiu-se a rigor. Foi a primeira vez que o vi com o fato feito à medida. Azul meia-noite, impecável, bonito de uma forma que fez o meu coração abrandar. O corpo ainda estava fraco, mas havia algo na forma como se movia, orgulhoso, ereto, que fez o ar na sala mudar. Praticou andar até a mesa da sala de reuniões com uma bengala. Primeiro 10 passos. Depois 15. Depois 20. Quero que eles vejam, disse. Com os próprios olhos. No dia da reunião, chegamos 15 minutos mais cedo. O edifício era todo em vidro e cromado, silencioso demais. As cabeças voltaram-se quando entramos. O Ryan a andar ao meu lado, maxilar firme, passos medidos mas seguros. O choque espalhou-se pelos corredores como uma corrente elétrica. Na sala do conselho, o Eric estava sentado à cabeceira da mesa. A Laura também estava, num fato cinza pomba, pernas cruzadas, lábios pintados como guerra. E ao lado dela, o Jason. Parecia mais pequeno do que eu me lembrava. Ainda bonito, ainda arrogante, mas menos polido agora, como algo emprestado que nunca foi devolvido como devia. Quando Ryan entrou na sala, com a bengala na mão, o silêncio estalou. Estás a andar, disse o Eric. Não perfeitamente, respondeu Ryan, mas o suficiente. Não se sentou no fundo da mesa. Andou diretamente até a cabeceira, parou, e olhou o Eric nos olhos. Esta reunião passa agora a estar sob a minha autoridade, disse calmamente. E começo com isto. Colocou uma pasta na mesa e abriu-a. A sala observou enquanto ele expunha todos os rastros forjados, todas as cláusulas ocultas, todas as provas da tentativa do Eric de entregar o controle da Rio Nexus Technologies a uma empresa fantasma detida pela Langley Capital. A Laura nem pestanejou. O Jason remexeu-se desconfortável. O rosto do Eric empalideceu. Não podes provar intenção, murmurou o Eric. Não preciso, respondeu Ryan. Basta provar violação do dever fiduciário. E acabei de o fazer. O conselho agitou-se. O assessor jurídico levantou-se. Senhor Reio, quer apresentar um pedido imediato de voto de desconfiança? Quero, disse o Ryan, com efeito imediato. Instalou-se o caos. A Laura foi a primeira a levantar-se, os saltos a estalar como tiros. Tu não sabes com quem estás a meter-te, Ryan. Oh, eu sei, respondeu ele suavemente. Uma mulher que se esconde atrás do nome do pai e um homem que vende tudo por um atalho. Ela bufou. E a tua enfermeira? O quê? Agora é tua cofundadora? O Ryan virou-se para mim. Ela é a razão de eu estar aqui, de pé. O Jason desviou o olhar. O conselho votou. Foi unânime. O Eric foi removido. Os contratos anulados. O controlo revertido. Quando tudo acabou e a sala ficou vazia, o Ryan e eu permanecemos ali, sozinhos. Ele apoiou-se na bengala, a respirar com dificuldade, mas os olhos brilhavam. Conseguiste, sussurrei. Não, disse ele. Conseguimos. E então, por um segundo, ele sorriu, largo, verdadeiro, cheio.
E percebi algo que não tinha permitido a mim mesma acreditar até ali. Ele não foi o único a dar os primeiros passos naquele dia. Semanas passaram. A mansão já não parecia um mausoléu. As janelas estavam mais vezes abertas. A luz entrava pelos corredores e até o jardim, antes seco e abandonado, voltava a respirar. O Ryan ainda tinha dias difíceis, ainda cocheava, ainda tinha de se apoiar contra a dor. Mas a amargura que antes seguia cada passo começava a dissipar-se. A minha também. O casamento que nunca aconteceu, deixei de o lamentar. O nome que quase tomei, deixei-o ir. Devagar, comecei a ver-me como mais do que alguém que foi descartada. Voltei a ler. Comecei a correr pequenas voltas no trilho privado atrás da casa. A rir sem culpa. O Ryan fazia questão de cozinhar uma vez por semana, mesmo que queimasse o arroz e praguejasse com o fogão como se este lhe devesse algo. Eu deixava. Sentava-me na ilha da cozinha, pernas encolhidas, a sorrir com a frustração dele. ChatGPT cede. Esse era o nosso ritual. Pequeno e dito em voz baixa, mas nosso. Uma noite, ele entregou-me um prato que eu não consegui identificar e disse: "Se isto te matar, quero que fique registrado." Fiz o que pude, respondi. "Ficas com a empresa no testamento", disse eu, com ar sério. Ele hesitou. "Na verdade, não." Olhei para ele. "Transferi-a para um fundo", disse. "Um que te inclui." Pesquei os olhos. "O quê?" "Não te estou a dar a empresa", disse ele suavemente. "Mas quero que saibas que construí algo melhor contigo do que alguma vez construí com outra pessoa. E quero que faças parte do que vem a seguir." Fiquei a olhar para ele. "Ryan." Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa preta. "Antes de dizeres qualquer coisa", disse rapidamente. "Não tens de responder hoje. Nem este ano. Eu sei que ainda estou a aprender a ser uma pessoa outra vez. E sei que tu não te inscreveste para isto." Abriu a caixa. Lá dentro estava um anel, ouro simples, com um pequeno safira no centro. "Mas gostava de perguntar na mesma", disse ele, voz baixa. "Consideras caminhar este caminho comigo? Não porque eu precise de ser salvo, mas porque contigo lembro-me de quem sou." Não chorei. Pensei que pudesse, mas em vez disso senti outra coisa. Algo firme, uma sensação de chegada. Como se tivesse atravessado a parte mais escura da floresta e encontrado não um castelo, mas uma clareira. Um lugar tranquilo para voltar a respirar. Peguei no anel, deslizei-o no dedo. "Não estou a dizer que sim", murmurei, sorrindo. "Mas também não estou a dizer que não." Ele riu-se. "Isso soa exatamente a ti." Não apressamos nada. Não houve grandes anúncios, nem manchetes. Apenas mais manhãs. Mais progresso. Ele caminhou meio quilômetro sozinho. No mês seguinte, passei na certificação para abrir a minha própria clínica privada. Contratamos mais pessoal. Continuei a viver na casa, mas já não parecia dele. Parecia nossa. Quanto ao Jason, mandou uma mensagem uma vez. 2 linhas, a perguntar se eu estava bem. Nunca respondi. Não precisei. Porque a verdade é que já tinha recebido tudo o que devia daquele desgosto. Uma lição, um desvio, e uma porta para uma vida que nem me atrevia a imaginar. E o Ryan? No outono, deixou de usar a cadeira por completo. No aniversário dele, fizemos uma pequena viagem até a costa. Só nós os dois. Ele caminhou ao meu lado pela praia ao pôr do sol. A areia a colar-se aos pés. O vento frio o suficiente para arder. A certa altura, olhou para o oceano e disse: "Achas que algum dia voltamos a ser quem éramos antes?" Abanei a cabeça. "Espero que não." Ele virou-se para mim e eu acrescentei: "Porque quem nos tornamos é melhor." Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão e não me largou.